Saudações, caros estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da física clássica, que fala sobre diagrama de fases. O diagrama de mudança de fase, como será apresentado a seguir, mostrará como a temperatura de uma substância varia com o tempo, enquanto ela recebe o calor de forma contínua. É fundamental para compreender os conceitos de calor sensível e calor latente. Então temos aqui as etapas do diagrama. A curva é dividida em trechos com inclinação, onde a temperatura varia, e segmentos orientais, onde há mudança de fase, mas a temperatura permanece constante. Vamos ver como isso acontece. Vamos agora analisar esse diagrama de mudança de fase da água pura sob pressão de 1 atm. Isso significa que essa água está ao nível do mar. Vamos observar as seguintes situações. Aqui nesse ponto, a menos 10 graus Celsius, essa água está congelada, ou seja, ela está na condição de gelo. À medida que a temperatura vai aumentando, chegaremos aqui nessa primeira parte, que é a temperatura de fusão. O que vai acontecer nesse momento? O gelo começa a derreter, ou seja, o gelo começa a se transformar em água. Isso nós vamos chamar de fusão. Quando a água ela ficar completamente líquida, começará novamente o aumento da temperatura, até chegar à temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de vaporização. O que vai acontecer agora nesse momento é que a água ela vai se transformando em vapor. Quando essa água se transformar totalmente em vapor, essa temperatura começará a aumentar de novo, até o infinito. Mesma coisa no processo contrário. Quando o vapor ele chega a 100 graus Celsius, ele começa a se condensar. E nesse ponto, quando a água começa a congelar, é o processo de solidificação. Falaremos agora sobre a curva de aquecimento neste diagrama de mudança de fase. Agora nós vamos observar esse gráfico aqui de mudança de fase com a curva de aquecimento. Temperatura nas ordenadas e o calor nas abscissas. Temos aqui uma temperatura inicial θ0. Essa substância ela começa a receber calor e há consequentemente um aumento da temperatura. Nós vamos chamar esse calor de calor sensível. Chegou nesse ponto que o sólido ele vai passar para o estado líquido. O que vai acontecer é que a temperatura permanece a mesma. Ou seja, quando não há alteração de temperatura, mas há uma mudança de fase, nesse caso de sólido para líquido, nós vamos chamar de fusão. Isso será em função do calor latente. A temperatura saiu do estado líquido e começa a aumentar a temperatura. Ou seja, o líquido começa a aquecer, isso será em função do calor sensível. Chegou nesse ponto do líquido, ele começa a se transformar em vapor. Aqui existe uma mudança de fase sem alteração da temperatura. Ou seja, esse calor que ele está recebendo neste momento, em função desse processo de vaporização, é o calor latente. O vapor agora ele começa a receber calor e há consequentemente o aumento da temperatura, haverá o calor sensível. Temos também o processo inverso. A temperatura começa a diminuir, esse vapor ele chegou nesse ponto, ele começa o processo inverso. Esse processo inverso
é chamado de condensação sem alteração da temperatura. Isso será em função do calor latente. A substância saiu do vapor para o líquido. Quando chegou nesse ponto, a temperatura começa a diminuir. Quando há a diminuição da temperatura, ele receberá o calor sensível. Chegou nesse ponto do líquido e começa o processo inverso para a solidificação, sem alteração da temperatura, ele receberá o calor latente. Diminuiu a temperatura. Com a diminuição da temperatura, ele vai sair de T2 para θ0, será em função do calor sensível. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.